Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda em nossa série Números, Lições do Deserto. Aqui, nesta playlist, nós exploramos o livro de Números, onde buscamos aplicar em nossas vidas, baseado neste livro, princípios e ensinamentos que nos instruem a uma vida cristã melhor. Então seja muito bem-vindo a essa playlist, Números, Lições do Deserto. Você não chegou aqui por um acaso, mas com certeza é porque Deus quer falar contigo. Então não pule esse vídeo e fique até o final, para que nós possamos juntos aprender mais da Palavra de Deus. E se você não assistiu os outros vídeos, peço que você acompanhe essa playlist. Já temos 6 vídeos e esse é o 7º dessa série, estudando o livro de Números. E hoje a palavra que eu gostaria de compartilhar, o estudo baseado no livro de Números, é a verdade que muitos ignoram. Deus exige restituição, não apenas arrependimento. É fato que vivemos em uma geração onde é muito enfasado o perdão, mas uma faceta é esquecida: a restituição. Precisamos perdoar, mas existe uma restituição. Porque Deus não apenas ordena que a confissão do pecado seja feita, mas também que a pessoa restitua aquilo que havia sido destituído da vida dela. Porque o arrependimento verdadeiro, ele produz mudanças visíveis e significativas. E vamos basear essas afirmativas introdutórias no livro de Números, capítulo 5, dos versículos 6 ao versículo 8. Passagem essa que vai nos dizer assim: E disse aos filhos de Israel: Quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o pecado que fez. Então restituirá pela sua culpa segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, e o dará àquele contra se fez culpado. Mas, se aquele homem não tiver resgatador a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação com que por ele fizer a expiação. Esse é o nosso texto e baseado nele vamos falar algumas coisas importantes com relação a esse título, a esse tema. A verdade que muitos ignoram: Deus exige restituição, não apenas arrependimento. Mas antes vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo conduza essa palavra da forma que lhe apraz. Pai, em nome de Senhor Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, que o Senhor conduza essa mensagem conforme a tua vontade. Que não sejam palavras humanas e nem palavras que sejam apenas vazias, mas que seja o Senhor, que seja o Espírito Santo falando aos nossos corações. Convidamos e pedimos que o Senhor faça presença nessa palavra, Senhor. É que eu te peço, cadê esse nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bem, essa palavra ela nos ensina aqui a primeira verdade. Todo pecado é cometido primeiro contra Deus. O versículo de número 6 é enfático. Quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. Ou seja, o pecado é uma transgressão contra Deus. Ou seja, o versículo 6, ele fala que quando alguém cometer algum pecado contra o seu próximo, pecando assim contra o Senhor. Ou seja, quando você peca contra alguém, você também está pecando contra o Senhor, que é algo muito grave e que nós devemos pensar sobre isso. Mesmo quando ferimos pessoas, Deus considera essa atitude uma ofensa diretamente contra Ele. Ou seja, quando você mente para alguém,
você está mentindo para Deus. Quando você promove uma injustiça, aonde você deveria ser justo, você está sendo injusto contra Deus. Quando você falta com honestidade no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver, você está sendo desonesto com Deus. Quando você ofende o seu próximo, seja na rua, aonde for, você está ofendendo o próprio Deus. Quando você calunia alguém que não se pode se defender, seja seu líder, seja as pessoas que te cercam, você está caluniando contra Deus. Tudo isso também atinge o coração de Deus. E é isso que Números 5, 6, 8 quer retratar muito bem. Agora pense, o que você pode melhorar com respeito a isso? Porque, além de pecar contra o próximo, estamos pecando contra Deus quando mentimos, quando somos injustos, quando falta honestidade em nossas mentes e corações, quando nós ofendemos, quando fazemos calúnia. Isso tudo é pecar contra o próximo e contra Deus, e exige um arrependimento e uma mudança de postura. Só que esse versículo, ele apresenta essa cláusula para nós, apresenta essa sentença, mas ele promove também uma esperança, uma continuidade para que nós possamos corrigir a nossa rota. Porque, como eu disse, Deus exige restituição, não apenas arrependimento. Eu posso me arrepender de fazer todas essas coisas, mas agora tem a etapa que é mais importante ainda, que é a restituição, que demonstra assim um verdadeiro arrependimento. Porque o arrependimento não pode ser apenas uma palavra e passado aquilo ali, foi só uma emoção e eu continuo fazendo as mesmas coisas. E aqui vem o segundo ponto desse estudo. Confessar é o primeiro passo. O versículo 7 fala: e confessará o pecado que fez, então restituirá pela sua culpa segundo a soma total, e acrescentará o seu quinto e o dará àquele contra se fez culpado. Deus manda a gente reconhecer o pecado como primeiro ponto. E depois disso começa o processo de cura. Mas a cura só vai ser eficaz se vier com reconhecimento de que precisamos fazer algo para restituir o mal ou o pecado que nós cometemos. Pare de justificar os seus erros, culpando os outros por aquilo que você fez. Esse princípio, ele não leva a lugar nenhum. Você precisa assumir: eu errei porque eu sou culpado. Assim como Davi, quando Davi foi constrangido por o profeta ali sobre o seu pecado, ele imediatamente reconheceu que ele tinha culpado contra Deus. E ele não colocou a culpa em ninguém, mas ele disse: eu sou o culpado, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus. E é isso que nós devemos fazer: reconhecer e assumir a culpa. Deus honra quem assume a responsabilidade de abandonar seus pecados e de tentar restituí-los com uma vida santa e justa. Porque a palavra fala que bem-aventurado é aqueles que abandonam seus pecados, os confessam e os deixam. Esses alcançarão misericórdia de Deus. Ou seja, então Deus vai te honrar se você confessar seus pecados e os deixá-lo e procurar restituir os erros que você havia cometido. A graça de Deus não é justificativa para que nós possamos abusar da graça, mas devemos ter responsabilidade em nossas ações. E é isso que Números 5, 6, 8 quer nos ensinar. Um terceiro ponto é: o arrependimento verdadeiro produz restituição. No versículo 8, aqui fala que a quem se restitua pela culpa. Ou seja, existe uma restituição, como a gente vem declarando aqui.
A pessoa precisava devolver o que havia tomado, acrescentando ainda um quinto, ou seja, uma espécie de juros, uma porção a mais. Isso revela que Deus valoriza justiça, responsabilidade e restauração. E nisso podemos aplicar o quê? Que às vezes não é apenas um dinheiro, mas um pedido de perdão. Às vezes você caluniou alguém, vá lá e peça perdão para essa pessoa. Restitua o erro que você cometeu, trazendo uma imagem negativa para quem não merecia isso. Às vezes é reparar uma injustiça. Às vezes você deu mais atenção e promoveu alguém e esqueceu daquele que foi fiel a você há muito tempo. Então repare essa injustiça, vá lá e dá uma oportunidade para essa pessoa. Ou repare isso que você fez, seja lá em que âmbito que for. Isso é uma reparação, isso é uma restituição. Recuperar uma reputação que foi destruída. Às vezes você ficou fofocando sobre alguém e acabou fazendo com que outras pessoas acreditassem na mentira que você criou de alguém que era também inocente. Então vá lá e assim como você foi perante todo mundo e falou, vá perante todo mundo e restitua isso falando bem daquela pessoa, exaltando as qualidades que ela tem. Porque o mundo está cheio de gente para jogar as pessoas para baixo, mas poucos que lançam as pessoas para frente e valorizam seus talentos. Então, seja daqueles que restituem e que não retiram as coisas das pessoas. Porque Deus está cobrando isso de nós. Deus está, assim como nós, cansados dessas coisas, de fofocas, de denigrações, de calúnias. Isso cheira mal aos olhos, às narinas de Deus. Então pense nisso, restitua hoje o que você pode restituir de um pecado que você cometeu. Seja de uma mentira que você falou, de um ato desonesto. Zaqueu é um grande exemplo. Ele era um chefe dos publicanos e ele ali roubava daqueles que ali davam os impostos. Mas quando Jesus entrou na casa dele, houve um arrependimento e houve uma restituição. Porque ele falou, olha, eu vou devolver ainda com juros aquilo que eu roubei dos outros. Aí Jesus disse, olha, hoje houve salvação nessa casa, ou seja, hoje houve um arrependimento verdadeiro. E é isso que Deus nos chama a fazer. E aqui, como o quarto ponto para finalizarmos esse estudo, é Deus é um Deus de restauração. Quando não havia quem recebesse a restituição, ela era apresentada ao Senhor, como o versículo 8 falou, e você pode ver aí no versículo 8 do capítulo 5 de Números. Isso mostra que Deus nunca desperdiça um coração verdadeiramente arrependido. Se o seu coração está arrependido e você está disposto a restituir, existe misericórdia e perdão para você. Quem deseja restaurar as coisas encontra graça diante de Deus. Você quer encontrar graça, favor e quer restabelecer sua união íntima com Deus? Então se arrependa do que você fez e restitua aquilo que pode ser feito e melhorado. Como conclusão, eu deixo as seguintes sentenças. O perdão limpa a culpa. Ou seja, o perdão, ele limpa aquele sentimento ruim de ficar sempre se culpando de algo que você poderia ter evitado. Então você tira um grande peso das suas costas. A restituição demonstra que houve transformação, porque a transformação ela envolve ações, não apenas palavras. Envolve atitudes e não apenas um parecer religioso. Pense nisso. Quem realmente se arrepende deseja consertar aquilo que destruiu. Ou seja, se hoje a sua muralha está desmoronada, você pode recuperá-la com a ajuda de Deus e com os blocos do arrependimento e com a argamassa da restituição. Então, se existe alguém que Deus está colocando agora no seu coração de algo que você fez, que você pode reparar, talvez seja a hora de você pedir perdão para essa pessoa, restituir a ela algo que você fez, seja na igreja, no trabalho.
Talvez seja a hora de você reparar algo para que assim Deus possa te abençoar mais. Porque quando a gente fica numa situação como essa, não tem como Deus nos abençoar. Porque a palavra diz que se você tem algo contra seu irmão, você deve deixar lá no altar e primeiro se consertar com ele, para que você então possa ter as suas orações respondidas e suas orações ouvidas. Talvez se você tem algo aí que precisa ser liberado, seja perdão, seja restituição, seja ali uma restauração de uma comunhão que foi destruída, você precisa fazer isso grave. Primeiro porque Jesus já está voltando e pode voltar para você. E também porque dessa maneira você então será apto a ser ouvido pelo Senhor. Então que você fique com essa palavra. A verdade que muitos ignoram é que existe restituição, não apenas arrependimento. Então não ignore isso, para que você possa ser abençoado. Agora, para finalizar, vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, te agradecemos por essa palavra. Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a cada dia a reconhecer nossos erros, nossos pecados. E assim também nos ajude a restituir, se de alguma maneira nós fizemos algum mal a alguém ou ao próximo. Assim como Zaqueu, que restituiu os bens que ele havia tomado ilicitamente, que nós também possamos restituir aquilo que nós tomamos posse, que não pertencia a nós, seja no âmbito moral, social, espiritual, financeiro, ou seja lá qual que for. E que o Senhor possa abençoar essa vida do outro lado aí, com múltiplas bênçãos, e que ela possa, ela e a casa dela, encontrar salvação no Senhor. É que eu te peço e agradeço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Bem, te agradeço até aqui. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Que Deus possa te abençoar profundamente. E acompanhe nossa série aí, porque se assim Deus permitir, voltaremos aí numa próxima palavra para continuar explorando o livro de Números. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Um grande abraço e Deus te abençoe.